Oi, equipe, tudo bem? Não sei se vocês sabem, mas a gente está formando a equipe mais especialista de pais de Florianópolis, hein? Vai estar todo mundo afiadinho quando chegar o final da quarentena. Bom, eu vou começar respondendo as perguntas que vocês me fizeram e vou aproveitar para inserir algumas informações que têm a ver com os novos paradigmas, com física quântica, com neurociência, com a parte de psicologia, né, da educação do aprendizado, tá? Então espero que vocês curtam. Primeira coisa, eu queria aconselhar vocês a darem uma lida no artigo que eu mandei domingo, porque aquele artigo ele tem uma série de temas que são comuns aqui na Avalon. Então, se vocês puderem ler, vai facilitar bastante. Bom, uma pergunta que me fizeram é com relação aos eletrônicos. Quando que a gente pode usar eletrônico? Por quanto tempo? É legal? Não é legal? Então, primeiro que a gente tem que entender como é que funciona o cérebro, né? Quando eu faço uma leitura para o meu filho, a leitura em si, ela usa um pouco mais do hemisfério esquerdo. Mas a partir do momento que essa leitura me provoca uma imaginação, eu estou usando também o meu hemisfério direito. Então a leitura ela é super legal porque ela está trabalhando os dois hemisférios. Então eu estou lendo, ou eu estou ouvindo, e ao mesmo tempo eu estou fazendo a imaginação daquilo que está acontecendo. Então, não sei se vocês lembram, na minha época a gente escutava disquinho de historinha. Então, esses disquinhos são coisas bem interessantes, porque a gente está ouvindo e imaginando. A leitura também, a gente está lendo e está imaginando. Então, o cérebro ele fica um pouco mais equilibrado. Quando a gente começa a ver um filme, isso se desequilibra um pouco, porque eu já não estou imaginando, a imagem já é dada pronta para mim ali da televisão. Então, aquela informação não sou eu que estou construindo, ela vem e como eu estou ali meio relaxada, essa informação vai entrando. A televisão, a gente tem que selecionar o que as crianças vão poder ver ou não. No caso de jogos, de aplicativos, a criança faz uma interação ali com aquele aplicativo, mas a gente tem que estar ligado em que tipo de aplicativo de jogo ela está usando. Então, existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde eles recomendam que a criança abaixo de 2 anos de idade não esteja sujeita a telas. A tela ela tem um impacto visual, né? A luz azul não é muito interessante, mas o principal que está afetando são os graus de desenvolvimento da atenção da criança. Eles recomendam também que de 2 a 5 anos a criança tenha acesso a no máximo 1 hora por dia de telas. E que de 6 a 10 anos ela possa ter acesso a 2 horas por dia. Nessas idades, sempre com a supervisão de um adulto. De 11 a 18 anos, já libera 1 hora a mais, sendo 3 horas por dia. Os eletrônicos, eles estão a nosso serviço. Então, a gente vai tentar nunca usar o eletrônico para distrair, para nossa distração, nem para distração da criança. A gente vai usar ele e não permite que ele nos use. Não é recomendado que a criança vire à noite jogando ou passe do seu horário tradicional de dormir. A luz azul das telas, ela excita o cérebro, então ela faz que o cérebro fique mais aceso e dificulta na hora de dormir. Então não é recomendado usar o iPad para distrair a criança para ela comer, por exemplo, porque daí ela vai perdendo a atenção dela na hora de fazer a escolha da comida, que é justamente o contrário do que a gente quer. A gente quer um mindful eating, que ela perceba a alimentação dela, que ela perceba que ela está ficando satisfeita ou não. E a partir do momento que a gente distrai ela nessa hora da alimentação com o iPad, a gente está fazendo com que ela fique com uma atenção mecânica. E tudo que a gente quer é que ela tenha uma atenção voluntária, que ela escolha onde ela vai colocar atenção. Até onde um jogo é prejudicial para a criança? Sempre que ele viciar a mente dela, sempre que ele for usado passivamente para se distrair. Então a gente vai fazer seleção dos jogos e dos aplicativos e dos programas de televisão que a criança vai poder olhar. Eu vou colocar uma lista aqui. Existe um site do governo que oferece toda a classificação de todos os jogos e aplicativos que existem, assim como os programas de televisão. Vou colocar também um link para um programa que é muito legal, que ele permite com que a gente limite o tempo de uso do tablet ou do celular e que tipos de programa a criança pode acessar em que momento. A criança ela está aprendendo a lidar com a frustração, ela está aprendendo a desenvolver paciência. Os jogos que são muito imediatistas, eles começam a provocar uma irritabilidade na criança, porque em vez de ela estar desenvolvendo a paciência dos tempos da vida real,
ela não desenvolve isso. O jogo ele é muito rápido, né? Então uma planta cresce em 1 segundo, vira de dia para noite em 2 segundos. Então isso vai causando, inclusive, uma ansiedade, uma irritabilidade nela. Tem um critério muito claro para saber se o jogo está sendo daninho para a criança ou não. Se a hora que a gente tira o jogo, a gente vê o grau de frustração dela. O grau de frustração é o grau de agressividade, de ansiedade, de irritabilidade que ela tem. Outra consequência que a gente pode observar é se o sono da criança está sendo afetado. Porque a própria ansiedade do jogo, as imagens às vezes são muito rápidas, são muito impactantes. Se a criança vê o jogo antes de dormir, finalmente tem outra coisa que a gente vai observar. Se a criança está usando o jogo quando ela está sentindo alguma emoção. Então, para se distrair dessa emoção, para não contactar com essa emoção, ela vai para o jogo ou para a televisão. Assim ela vai se desconectando das próprias emoções. Se o aplicativo ele é educativo, quer dizer que ele está desenvolvendo algo, ele pode ser muito interessante, ele pode ajudar na alfabetização. Então eu vou dar algumas dicas para a gente escolher o que eles podem jogar, o que seria legal, o que é útil para eles no eletrônico. Primeiro que vocês têm que ver, vai ter que ter um controle dos aplicativos que são baixados no iPad. Primeiro, se esse aplicativo, se esse jogo que ele está jogando, ele leva a outro jogo. Tem muitos jogos que vão levando para outro, e para outro, e para outro. Isso é muito aditivo, né? Viciante. Segundo, se o jogo interrompe para fazer propaganda de outro jogo, é muito comum. Então a criança está ali num jogo e começa a ter propaganda do outro, ela clica e entra no outro. Terceiro, tem alguns jogos que para a criança conseguir fichas e moedas, né, a recompensa do jogo, a criança tem que assistir a um vídeo, que normalmente é uma propaganda de um outro jogo, muitas vezes o jogo num nível mais violento do que aquele que ele baixou. O outro fator é quando a criança joga, ela fica mais ansiosa e mais agressiva, então não está provocando algo interessante nela. Um outro aspecto a gente vê é a maioria dos jogos eles vão ter níveis, né? Eles têm graus de recompensa. Porém, o jogo ele tem que ensinar alguma coisa interessante. Vou dar um exemplo. Quando a gente pega um Candy Crush, qual é o propósito desse jogo? Que habilidade eu aprendo jogando Candy Crush? Ele toca o mecanismo cerebral da adição, do vício. O jogo da criança ele tem que ser educativo, pedagógico. O que quer dizer isso? A criança vai aprender alguma habilidade quando ela está usando o jogo. Então tem jogos, por exemplo, de letrinhas embaralhadas que eles têm que desembaralhar, alguns que eles estão formando as letrinhas e depois fala janela. Então ele está aprendendo a habilidade de falar, de desembaralhar. Ele está aprendendo cores, pode ser um joguinho que fala alguma coisa em inglês. Tem alguns jogos de matemática também muito interessantes, palavras cruzadas. Tem jogos de quiz. Ali mesmo, quando a gente for baixar, ali vocês podem procurar aplicativos, jogos educativos, para que idade. Se vocês acharem um jogo legal, vale a pena pagar pelo jogo para ele não ter propaganda. Um jogo educativo sério, ele dificilmente vai ter uma propaganda ou vai ter um link para tu clicar ali e levar a criança para outro site.